Em nosso estudo de hoje está no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 27. Pois o mesmo Pai vos ama, palavras do Cristo. E irmão, eu venho comentar na lição 150 do livro Pão Nosso, é o mesmo. Ninguém despreze os valores da confiança. Servo algum fuja ao benefício da cooperação. Quem hoje pode dar algo de útil precisará possivelmente amanhã de alguma colaboração essencial. Todavia, por enriquecer-se alguém de fraternidade e fé, não ouvide a necessidade do desenvolvimento infinito do bem. Os obreiros sinceros do Evangelho devem operar contra o favoritismo pernicioso. A lavoura divina não possui privilegiados. Em suas seções numerosas há trabalhadores mais devotados e mais fiéis. Contudo, esses não devem ser categorizados à conta de fetiches, e sim respeitados e imitados por símbolos de lealdade e serviço. Criar ídolos humanos é pior que levantar estátuas destinadas à adoração. O mármore é impassível, mas o companheiro é nosso próximo, de cuja condição ninguém deveria abusar. Pague cada homem o tributo do esforço próprio à vida. O Supremo Senhor espera de nós apenas isso, a fim de converter-nos em colaboradores diretos. O próprio Cristo afirmou que o mesmo Pai que o distingue ama igualmente a humanidade. O Deus que inspira o médico é o que ampara o doente. Não importa que asiáticos e europeus o designem por sobrenomes diferentes. Invariavelmente é o mesmo Pai. Conservemos, pois, a luz da consolação, a bênção do concurso fraterno, a confiança em nossos maiores e a certeza na proteção deles. Contudo, não olvidemos o dever natural de seguir para o alto utilizando os próprios pés. Muito interessante também, mais uma vez, a maneira como Jesus vem tratar o tema para a gente dizer, ó, é o mesmo Pai, é o Pai que nos ama, é o mesmo. Porque é interessante, né? A gente vê no século XXI, se a gente fosse parar para analisar quando começou o movimento do judaísmo, seria até compreensível. Quanto mais atrás na história, mais ainda egoísmo, mais materialismo ainda presente no coração dos homens. Então, dentro de uma cultura que era totalmente politeísta no mundo todo, aparece uma que é monoteísta, que é de Moisés, e as pessoas costumavam falar assim, o meu Deus, como se ele tivesse um Deus exclusivo. Isso é até compreensível para a época. Agora, hoje você querer dizer que tem um Deus exclusivo dentro da sua religião, só porque você está professando essa ou aquela religião, é a mesma coisa que você pegar uma palavra e seus vários significados em outras línguas, né? Por exemplo, você vai pegar a palavra amor, em inglês é love, em francês é amour. Aí você vai falar, o que eu sinto não é amor, não é love. O que você está querendo dizer com isso? Porque amor e love são a mesma coisa, só está em língua diferente. Então não, o meu Deus é o Brahma, o meu Deus é o Alá, o meu Deus é Jeová. O que você está querendo dizer com isso? O Pai é um só, o Pai ama todo mundo. É muito bonito a gente conseguir entender isso, né? A gente conseguir entender que, acima de todos, nós temos Deus, que a gente procura ainda discutir e entender, mas não temos condições ainda na etapa evolutiva que a gente tem de descrever Deus em suas minúcias. A gente fica com conceitos ainda muito, vamos botar assim, que não satisfazem totalmente a nossa razão, mas são suficientes para agora que Deus é onipotente, onisciente, onipresente, tudo bem, né? A gente vem estudando essas características e que Deus é a inteligência suprema do universo e é a causa primeira de todas as coisas. Então, quando a gente parar para pensar qual é o homem mais inteligente do planeta, né? Tenta imaginar que esse homem mais inteligente do planeta, tirando aqui do planeta, tem alguém bem mais inteligente do que ele aí do lado de fora, porque o nosso planeta, dentro da escala evolutiva, ainda é só o segundo degrau ainda. A gente tem alguns degraus pela frente. Tem um mundo primitivo, um mundo de expiações e provas, ainda tem pela frente regeneração. Mas quando a gente parar para imaginar assim, quem é a inteligência maior do universo, essa inteligência maior do universo, a gente vai chamar de Deus. Não tem inteligência maior do que essa. Esse é o conceito que a gente vai dar. Agora a pessoa ficar, né, pensando assim, não, mas o Deus que eu professo, não, o Deus que você professa, na verdade é um só, e ele é pai de toda a humanidade. E ele vai respeitar aquele que o chama de Brahma, ou o chama de Alá, ou o chama de qualquer outra coisa, ou até aquele que prefere ser ateu.
Porque todos fomos criaturas, somos criações de Deus, todos fomos criados por Deus. E todos estamos em um processo de formação ainda, processo... Eu gosto de usar essa palavra, formação em espírito. Tenta imaginar que você vai fazer uma faculdade para se formar em espírito mesmo. Eu sei que espírito nós somos, mas formação para chegar, quando eu falo em formação, é chegar a espírito perfeito. Então nós estamos cada um num degrau evolutivo, caminhando aos poucos, desenvolvendo aos poucos. E aqui o texto Emmanuel direciona principalmente para aqueles que estão interessados em se tornar de alguma maneira, colaborar de alguma maneira, conscientemente, dentro de um conceito religioso assim, de religar a Deus, mas conscientemente colaborar de alguma maneira nessa grande obra que tem para fazer de regeneração do nosso planeta. Então ele fala para a gente, ninguém despreze os valores da confiança, que é da fé, né? Servo algum fuja ao benefício da cooperação. E olha que frase bonita, né? Se eu posso dar alguma coisa de útil hoje, amanhã eu estou precisando de alguma coisa, e a colaboração, essa solidariedade é uma lei universal. Ninguém consegue progredir se isolando da sociedade. Não se consegue progredir, isso definitivamente não é verdade. Então ele continua aqui, né? Por enriquecer-se alguém de fraternidade e fé, não despreza a necessidade de desenvolvimento infinito no bem, não. Porque a gente está sempre colaborando contra esse favoritismo pernicioso. Mas eu vou fazer um comentário aqui, né, que dentro da minha instituição religiosa, tem algumas pessoas, é claro, que colaboraram com a fundação, que criaram, compraram o terreno, que estavam ali nos primeiros momentos da casa. E às vezes a gente observa que estão ali as cadeiras para as pessoas assistirem a palestra, e algumas dessas pessoas pegam uma cadeira e destacam essa cadeira, bota essa cadeira, uma cadeira perto da porta, ou então encostado lá na parede nos fundos. Eu fico olhando, mas por quê? Dá ideia de favor. Ninguém pode fazer aquilo ali, mas só ele pode fazer. Porque ele foi fundador da casa, porque ele faz parte da diretoria da casa. E eu ficava pensando assim, mas é fora de propósito, até dentro dessa ideia aqui que a gente está vendo, né? A gente fala assim, não vamos estabelecer para a gente favoritismo nenhum, privilégio nenhum, porque não existe definitivamente privilégio. Como Emmanuel já falou em outras lições, a gente está aqui no mundo de expiações e provas. Se a gente está num berço rico hoje, é que a gente está nessa grande nave terra, mas está na primeira classe. Se a gente está aqui na retaguarda, nós estamos na classe econômica, se eu estou falando economicamente falando. Mas a nave é a mesma, e o aprendizado que você tem aqui dentro da nave é a mesma, os professores são os mesmos, o sol é o mesmo para todo mundo, a natureza é a mesma para todo mundo, e a gente está aqui tendo oportunidades, vivendo prova da riqueza, prova da pobreza, são provas que estão desenvolvendo a gente enquanto espírito. Então, outra coisa que ele fala aqui, criar ídolos humanos é pior que levantar estátuas destinadas à adoração. Como assim criar ídolos humanos? Ontem eu li uma lição do Emmanuel, em que o Emmanuel falava assim, né, até nós que estamos aqui no plano espiritual, os espíritos que estamos orientando vocês, não somos perfeitos ainda. E eu parei para pensar e falei, mas é mesmo, né? Se eles fossem perfeitos, eles não estariam aqui com a gente, eles estariam em outros mundos, preocupados com coisas bem maiores, mas não, eles também estão lutando pela redenção deles. Né? Então o que acontece? A gente não tem que ficar criando ídolos, a gente pode pegar referências, são referências para a gente. Né? São pessoas que espíritos que a gente acaba amando pela obra que fizeram, pela diferença que fizeram. Mas ele bota aqui, pague cada um o tributo do esforço próprio à vida. O Supremo Senhor ele espera de cada um de nós. O próprio Cristo afirmou, é o mesmo Pai que distingue e ama igualmente a humanidade. É o Deus que inspira o médico, ele vai inspirar a pessoa que está trabalhando na rua, catando lixo, que é tão importante quanto, às vezes até mais importante. Para de catar lixo na rua para você ver o que vai acontecer com a sua cidade. Né? Então ele bota aqui para a gente, não importa se asiáticos chamam de uma maneira, europeus chamam de outra, né? Se é o Lao Tse, não importa isso. Ou então até mesmo os gregos lá com Zeus, então Ísis, Osíris lá do Egito, não importa. O Pai é o mesmo. Conservemos, pois, a luz da consolação, a bênção do concurso fraterno e a confiança em nossos maiores, a certeza da proteção deles. Mas não olvidemos nunca o dever natural de seguir para o alto utilizando os próprios pés.
lição maravilhosa. Muito obrigado, Emmanuel, por essa reflexão. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.